Tá bom. Esperar mais uns minutinhos, ver se mais alguém entra, a gente já começa, tá, pessoal? Pessoal, vocês que já estão aqui presentes na sala, vocês têm alguma dúvida sobre a prova passada? Da semana passada? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Maravilha. Pessoal, se por um acaso alguém estiver pedindo liberação para entrada aqui, qualquer um de vocês consegue liberar para mim, por favor, tá? Que eu vou compartilhar a tela e aí depois eu perco essa visão. Se vocês puderem me auxiliar, eu agradeço. Vocês estão enxergando o slide, gente? Chama Aulas de Mecanismo de Ataque. Sim, professor. Boa noite, professora. Sim, tô enxergando, sim.
Estou visualizando. Tá bom. Beleza, pessoal. Então, considerando o nosso horário, eu vou dar início à explicação desse conteúdo, tá? Então, assim, se vocês lembrarem, gente, nas primeiras semanas de aula, se não me engano, foi na segunda ou na terceira semana, Professor, a gente... desculpa interromper. Oi. Precisa fazer mapa mental dessa aula ou não? Não. Tá, obrigado. Na semana que vem a gente vai continuar esse assunto, daí eu faço uma avaliação só sobre o assunto, tá? Tá bom, obrigado. Porque assim, gente, só para vocês entenderem, né, ou relembrarem, essa disciplina é uma disciplina blended, né? Então quer dizer que o conteúdo dela, quer dizer, a próxima prova vai ser a prova da companhia, né? Até segunda ordem. Então eu tenho só os pontos de sala de aula para trabalhar com vocês dentro dessa disciplina. Então eu vou dividir essa pontuação pelos assuntos, tá? E essa aula de hoje e a aula da semana que vem, elas são complementares, então eu vou fazer uma avaliação só, tá bom? Pessoal, então voltando ao assunto, né? A gente vai falar hoje sobre mecanismos de ataque de patógenos e interferência nas funções da planta. Ah, eu minto, gente, eu fiz uma avaliação sim, mas no final, tá? Acabei de me lembrar. Então não precisa fazer mapa mental, não. No finalzinho a gente comenta sobre a avaliação, me desculpe. E não coube essa aula no AVA, então eu já mandei para o e-mail da turma, tá bom? Então, voltando, a gente já falou sobre esse assunto, só que de uma maneira mais simples lá no passado, quando a gente falou sobre a questão de melhoramento, né, de evolução, falou da teoria de Flor, né, de gene a gene, falamos sobre estruturas bioquímicas e fisiológicas que as plantas têm em defesa ao ataque de patógenos, né? Então, a aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho, ou se aprofundar um pouco sobre o ataque de patógenos, e na semana que vem a gente vai falar mais sobre a defesa de plantas, tá? Então, assim, revendo esse tema da aula de hoje, eu quis fazer uma associação com vocês para tentar ficar mais claro, e eu estou associando a aula de hoje a um jogo de futebol, tá? Então, a gente começa a estudar agora essas estratégias da planta versus o patógeno. Então, entenda cada um como um time, né? Então, a planta os seus jogadores vão ser os seus mecanismos de defesa e o patógeno tem os seus mecanismos de ataque, tá? Se vocês não forem entendendo, gente, vocês vão me chamando, tá? Volto a dizer que eu não enxergo vocês quando os slides estão aparecendo. Então, assim, gente, dentro do nosso jogo, o que está em defesa da planta? Né? Então, o que a planta tem que ajuda ela a se defender do ataque de patógenos? Seriam componentes histológicos, né, ou celulares mesmo, que vêm a ser, por exemplo, cutícula, membrana plasmática, parede celular e membranas celulares, né? Então, lá para frente eu vou usar isso na forma de uma barreira, né? Então, isso é o que qualquer elemento aí, qualquer fitopatógeno tem que atravessar para conseguir chegar no seu alvo, que são as células. Então, quem que vai estar trabalhando no ataque dessa planta? Como o tema da nossa aula é fito, gente, é lógico que eu estou reduzindo isso para o nosso universo. Mas se vocês pensarem de uma maneira mais global, vocês sabem que não são só patógenos que vão estar tentando causar danos, né? As pragas também seriam. Mas como o nosso foco é fito, eu coloquei ele para vocês. Fungos, bactérias, nematóides, vírus, homicetos, protozoários e fitoplasmas, que foi justamente as nossas últimas 3 semanas de aula, né? A gente passou as últimas 3 semanas aí estudando esses grupos aí, essas famílias. Então, o que nós vamos ver, gente, a partir de hoje? Que cada um deles tem um artifício diferente para trabalhar nessa questão de defesa. Na verdade, atacando a planta, tá? Na semana que vem, a gente vai ver como que esses e outros compartimentos vão estar trabalhando a defesa da planta. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, interação patógeno hospedeiro. Então, veja que nesse contexto,
a gente entende que teve que existir o triângulo da doença, né? Então, o hospedeiro, o patógeno e o clima. Só que a gente não vai ficar falando da interferência climática aqui. A gente está entendendo que o clima já deu a condição para a doença, e agora a gente está entendendo como que esses patógenos vão agir na planta. Então, o que eu queria de vocês, gente? Que vocês exercitassem aí a habilidade de vocês em imaginar esse processo realmente acontecendo, tá? E aí, cada artifício vai ser uma ferramenta, né? Uma estratégia. No caso do futebol, seria uma jogada, né? Então, dentro dessa interação patógeno-hospedeiro, né? Então, os patógenos necessitam do hospedeiro para quê? Para retirar nutrientes para o seu metabolismo e para manter suas atividades vegetativas e reprodutivas. Então, lembra que a gente já falou disso, né? Que no passado, sem ter a interferência do homem, né? Não pensando em agricultura, mas pensando em natureza, as plantas e todos esses patógenos, eles existiam de uma maneira equilibrada, né? Com a escolha de áreas, né, e focando em determinadas culturas, o adensamento de uma planta só, por muitos e muitos metros quadrados, faz com que isso cause um desequilíbrio, e por isso que a gente tem essa relação danosa do patógeno, né? Então, entenda que se ele existe, ele precisa comer, né? Então, o que ele quer da planta é retirar nutriente. Ele quer tirar nutriente para quê? Para que ele continue o estágio de vida dele, seja vegetativo ou seja reprodutivo, tá? E aonde que vão estar esses nutrientes, né? Então, eles estão no interior das células e por isso que existe, então, essa necessidade dos patógenos em vencer as barreiras que a planta apresenta para, então, poder colonizar esse tecido e aí, depois da colonização, se reproduzir e, com isso, fecha infecção, colonização e reprodução. Com isso, a gente tem o hospedeiro realmente doente, a gente enxerga, né? A gente, como ser humano, enxerga a planta com os primeiros sintomas. Beleza. Então, assim, quais seriam as vias de penetração? A gente já viu isso nas 3 últimas semanas, né? Então, existe o tipo de penetração chamado de direta, onde o patógeno força a sua entrada, né? Então, aqui eu coloquei para vocês como força mecânica, ou mesmo com a produção de enzimas, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, ou pode ser por aberturas naturais e ferimentos, né? Então, as bactérias, por exemplo, são incapazes de penetrar diretamente, porque elas não têm habilidade de ter força mecânica e não possuem enzimas sagazes, né, nesse sentido. Então, elas vão precisar entrar por aberturas naturais ou ferimentos. Os vírus, viróides e fitoplasmas, aqui eu coloquei para vocês que eles necessitam de ferimento, mas mais do que isso, eles precisam ser introduzidos dentro da planta, né? Então, eles precisam aí de um inseto, de um vetor, para conseguir entrar na planta. E os fungos conseguem penetrar pelas 3 vias, tá? E o que eu não coloquei aqui são os nematóides, tá? Mas os nematóides também conseguem fazer penetração direta. Beleza. Então, seguindo, né? Então, a penetração direta é vencer barreiras e neutralizar as reações de defesa da planta, né? Para conseguir colonizar esses tecidos. Se for na parte aérea, né? O mecanismo de ataque tem que conseguir vencer a cutícula da epiderme, né? E se a gente estiver falando de raízes ou ramos lenhosos, que seria o caule, seria a periderme. Então, aí relacionando a cutina na cutícula e a suberina na periderme, tá? Então, eu coloquei aqui um desenho. Esse aqui é tirado do Agrios, né, que seria o Manual de Fito Internacional, né, Plant Pathology, mas vocês encontram as mesmas figuras no Manual de Fitopatologia, né. Então, aqui em cima, ele demonstra para vocês essas condições da penetração direta. Então, veja que nenhuma figura dessa é hostil, a gente já viu elas em nossos outros encontros, né? Aqui vem o tipo de penetração usando da abertura natural, né? Então, ele está mostrando situações diferentes, né? E aqui a penetração via ferimentos, né? No próximo slide tem as vias de penetração que a bactéria utiliza, né, que vai ser por abertura natural ou ferimento.
E esse terceiro slide aqui são as vias de penetração do nematóide, né? Então, ele também vai forçar a entrada. Se tiver uma abertura natural, um ferimento, lógico que favorece a entrada desse patógeno, mas ele tem a possibilidade de fazer penetração direta. Tá? Aí, ok, gente. Por enquanto, tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Então tá bom. Beleza, gente. Então, nós já relembramos aí as formas com que os patógenos têm de entrar na planta, tá? Então, falando nesse sentido aqui desse slide, que é o 10, né? Mecanismos de ataque, eu coloquei aqui para vocês, vamos pensar assim, em 3 ferramentas, né? O arsenal que esses patógenos vão estar usando. Então, o primeiro deles vem a ser as enzimas, né? Que elas desintegram componentes estruturais das células. As toxinas, que alteram a permeabilidade das membranas, e a questão dos hormônios, que vão mexer na alteração e na divisão do crescimento celular. Então, o que eu queria que vocês imaginassem aqui, gente? Qual que é a relação que eu faço? Entenda que as enzimas, como eu coloquei ali para vocês, elas desintegram componentes estruturais. Desintegrar, para mim, é estourar, derreter. Então, na minha cabeça, eu sempre relaciono o funcionamento de uma enzima como se fosse um ácido, tá? Se eu jogar esse ácido ali, vai abrir o tecido. Então, na minha cabeça, as enzimas são isso. As toxinas, para mim, é como se fosse um veneno, tá? Da planta absorveu e ela vai sofrer com aquilo, tá? E os hormônios é quando você usa de um próprio produto que a planta produz e que é benéfico para ela, só que ela vai produzir numa quantidade tão grande e desordenada que isso vai levar essa planta ao colapso. Deu para entender? Alguém me responde? Professora, esse colapso ali que a professora fala é no sentido de ela vai alterar a estrutura dela, vai alterar alguma... Isso. O crescimento vai ser desuniforme. Então, ou ela vai Isso. ficar muito comprida, ou muito estreita, ou vai formar tipo uma hérnia, como se fosse um câncer na planta, sabe? Tá. E aí vai dar essa noção da sintomatologia que a gente viu lá no começo, Wilson. Das epinastias, das rosetas, das hérnias, é esse tipo de sintoma. Professor, no caso, hormônios, Isso. O 2,4-D não seria um tipo, esse tipo? O 2,4-D, ele é um hormônio, né? Ele é uma auxina, só que no caso do 2,4-D, ele não é um fito-hormônio, né? Ele é um hormônio feito artificial, ele é um composto químico. Então, quando eu uso ele numa quantidade pequena, ele funciona com estímulo de crescimento. Quando eu uso ele numa dose maior, ele vai funcionar como um veneno, né? Ele vai desestimular esse crescimento da planta. Então, é aquela questão que a gente sempre fala do remédio, né? Então, a diferença do remédio para o veneno é a dose. O 2,4-D é exatamente isso. Então, numa dose bem pequena, ele funciona como um fito-hormônio. Ele estimula o crescimento. Numa dose maior, ele leva essa planta à morte. Ah, sim, entendi. Certo? Então, assim, gente, basicamente, básico do básico do básico, se fosse para resumir a aula de hoje, seria esse slide, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês agora, né, no restante dessa apresentação, é tentar ir pontuando com vocês algumas características específicas dessas 3 categorias, e vou citar alguns exemplos, tá? Só que cada sintoma tem a sua explicação, e aí a gente tem que ir entendendo e amadurecendo isso com a vivência, tá? Então, vamos lá. Então, nesse nosso jogo aí, a gente já viu que a gente está com a cutícula, as membranas e a parede celular defendendo a planta, e estamos aí com as enzimas, toxinas e hormônios atacando, tá? Então, aí eu coloquei a nossa barreira. Vejo que ela não é uma barreira muito simpática, né? É até um pouco constrangedora. Só que, se o patógeno romper, vocês vão ver que cada patógeno tem uma especialidade, gente.
Então, eles não precisam romper todas as etapas do processo. Às vezes, se romper uma ou se romper duas, já é suficiente para que a bola passe. E aí, se a bola passar, que a probabilidade de que seja um gol do fungo, da bactéria, é grande, tá? Então, é essa relação que eu quis fazer com vocês aqui. Então, vamos lá. Estudar o inimigo, né? Então, a primeira delas é a enzima, né? Então, o que são enzimas? Não sei se vocês já tiveram bioquímica. Já tiveram? Se não tiveram, vão ter, né? Na bioquímica, vocês vão estudar enzimas. Então, o que são enzimas? Enzimas são proteínas de alto peso molecular. Então, eu coloquei um esquema aqui do lado representando isso para vocês. Então, o que significa ter alto peso molecular é a constituição dela, tá? Então, constituídas por longas cadeias de aminoácidos, responsável por reações aí de catabolismo, anabolismo de células, né? Sendo elas animais ou vegetais. Então, no nosso caso, o que interessa são as vegetais, né? E elas vão recebendo um nome de acordo com o substrato, né? Então, o que é o substrato? É aonde ela vai agir. Então, vamos dizer assim, um macete que a gente tem é que para a gente saber se o que a gente está lendo é uma enzima, a enzima sempre vai receber um nome que termina em ase, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, sufixo ase. Então, a gente vai ver algumas delas, né? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns critérios, né, para comprovar o envolvimento de uma enzima na patogênese, né? Então, patogênese é a geração de patologia, né? Então, geração de doença. Então, é a capacidade do patógeno em produzir essa enzima in vitro, né? A detecção do tecido infectado, correlação da produção da enzima com a patogenicidade, alteração das paredes dos tecidos infectados e reprodução dessas alterações dos sintomas, tá? Então, é mais ou menos aquela etapa que a gente já viu para trás, gente, falando sobre os postulados de Koch, tá? Então, quando a gente fala de postulados de Koch, é o que a gente está enxergando externamente, né? Mas por dentro seriam essas enzimas agindo, tá? Então, um dos exemplos de enzimas que são bem conhecidas e estudadas estão aí as cutinases, né? Então, ó, termina em ase, é enzima. O prefixo é cutina, então cutina é aonde essa enzima vai estar agindo. Deu para entender isso? Se vocês puderem aceitar quem está na porta aí pedindo para entrar, gente. Ninguém respondeu, estou entendendo que estão aprendendo. Sim, Flor. Então, então me ajuda a recolher o povo para dentro. Então vamos lá. Então, cutinase, tá? Então são esterases, é o tamanho da molécula, né? Que degrada a cutícula. Então a cutícula, o que vem a ser, né? Ela é uma camada lipídica contínua que recobre a epiderme da folha, frutos ou talos jovens, né? Então, ela é uma camada ultra fina de proteção da planta formada por gordura, tá? Quando vocês tiverem plantas daninhas no futuro, vocês vão ver que, se eu for da professora de vocês, a gente vai voltar a falar bastante da cutícula, tá? Porque a importância que essa camada tem. Então, assim, gente, tanto para absorção de um produto, seja ele um fungicida ou um herbicida, o entendimento de uma aplicação de foliar, se funciona ou não funciona, a questão da entrada de um patógeno, essas barreiras que a gente vai estar falando hoje na semana que vem, todas elas vão agir dentro da mesma situação. Então, a gente só tem que ver quimicamente o caminho desse composto, desse produto ou desse patógeno para entender se esse caminho é permissivo para ele ou não, né? Então, vamos entender assim, ó, a cutícula já é a primeira barreira, tá? Então, naturalmente, quem não faz uma penetração direta, se não tiver uma abertura natural ou um ferimento, naturalmente o patógeno não entra. Então, qual artifício que ele pode desenvolver para entrar? Produzir, né, cutinases, né?
Então, a cutícula é essa camada lipídica contínua, né? Então, para que ela serve? Ela evita a difusão de água e nutrientes para o ambiente externo, então, para que isso não saia da planta, para que se mantenha dentro dela. Protege a planta contra efeitos adversos e ataque de fitopatógenos. E ela é constituída, né? Os seus componentes são aí ceras, né? Componentes alifáticos, polímeros, enfim, ceras e cutina. Aí eu coloquei aqui um desenho esquemático, né, representando para vocês. Então, a gente está nessa primeira etapa aqui em cima, né, tem tudo isso aqui para o patógeno atravessar. E aqui, gente, eu encontrei essa figura, eu acho que ela é bem responsiva com relação a exemplificar essa produção, tá? Então, se vocês olharem aqui nesse primeiro desenho, vejam que no patógeno, né, ele possui essa enzima cutinase, então ele está simbolizando para nós que a produção de cutina, né, o resultado são esses triângulos, que aí eles vão saindo, né, de dentro do fungo e vão ficando na superfície da planta, tá? Então veja que quanto mais ele produz, ele vai realmente derretendo essa camada, e com isso o patógeno já começa a fazer aquele processo que a gente viu no passado chamado PEG de penetração, tá? Então, entenda aí o papel, né, da cutinase nesse processo. Então, coloquei para vocês aqui, né, a importância da descoberta das cutinases, sem sombra de dúvidas, é o potencial para o controle de doenças, né? Então, se a gente consegue ter um produto que desative essa enzima no hospedeiro, evitaria a penetração e, consequentemente, a doença, né? Então, em Fito 2, eu acredito que vocês vão estudar mais profundamente fungicidas, e aí vocês vão ver essa categoria de produtos antipenetrantes, tá? Então, entenda, gente, que dentro de uma técnica de controle, nesse caso aqui, o produto ou tem que chegar antes do fungo para já ter uma camada protetiva aqui, tá? Ou ele tem que ter ação justamente na cutinase para evitar que ela produza esses triângulos, tá? Então, é matar o patógeno antes de entrar. Ficou claro isso? Sim, professora, só uma pergunta. A questão dessa cutinase, ela é desenvolvida tanto por fungos, bactérias e vírus ali, ou ela é exclusiva de um tipo de patógeno? Os exemplos são apontados para fungos, tá? Porque o Tá, vírus, obrigado. lembra que o vírus ele tem que entrar via vetor. Então aí o inseto tem que colocar lá o aparelho bucal dele, né? Então é o aparelho bucal que vai forçar a entrada, tá? Mas eu coloco Ok, alguns exemplos. Eu coloco alguns exemplos, tá? A gente tá, já vai falar obrigado. deles. Imagina. A ideia é essa mesmo, vão perguntando, tá? Então, assim, gente, as cutinases, então, como vocês viram, elas servem para, entre aspas, derreter a cutícula. Então, aonde que as cutículas estão? Sobre as folhas, frutos e alguns talos, né, ou vamos dizer assim, caules ou ramos novos. Quando esses ramos passam vamos dizer assim, a amadurecer, a se desenvolver, tanto nos caules quanto na raiz, eu vou mais no caule do que na raiz, né? Mas aí eu vou ter o suber, desculpa. Até coloquei na figura aqui do lado, tá? Então, a cortiça, por exemplo, que a gente tira de rolhas de champanhe, de vinho, a cortiça, ela nada mais é do que o suber de uma planta específica, né? Só para vocês terem essa noção. Então, quando a gente fala em suber, a gente relaciona muito mais com árvores, né? Mas o que eu quero simbolizar aqui com vocês é esse tecido mais grosseiro, mais desenvolvido, né? Então, mais difícil de penetrar. Então, a suberina, o suber, né? Ele recobre os órgãos também subterrâneos aí de raiz. Então, ele é um polímero insolúvel associado com ceras solúveis.
Quanto à estrutura e a composição das paredes suburizadas, aqui eu coloquei para vocês que elas não são bem compreendidas, mas é no sentido de não existir um padrão único para elas, tá? Então, cada planta vai ter uma constituição dessa composição diferente, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês, alguns patógenos podem penetrar as paredes suburizadas, porém muito lentamente, tá? Então, por que lentamente, gente? Porque é mais difícil de entrar, é mais espesso, tá? Então, essa camada de cera, ela é maior, tá? Então, para que serve o Suber, né? Então, ele evita a difusão também da água dos nutrientes, então, para que isso não saia da planta. Ela pode ser uma reação da planta em aumentar isso, então a gente vai ver na semana que vem, né? Quando há uma injúria mecânica, a obstrução de folhas e frutos, então é aquele calo que forma como se fosse uma cicatrização, né? E nesse caso aqui, existem indicações que a bactéria Ralstonia consegue degradar a suberina, né? Então, é uma informação que com a cutinase, por exemplo, a gente não tem, tá? E tem um patógeno chamado Streptomyces scabies, que foi um dos patógenos que a gente viu que durante muito tempo ele foi classificado como fungo, mas não é, né? Ele é uma bactéria. Então, é graças à Streptomyces que sabe-se que ela tem esse poder de neutralizar o suber, então que ela produz suberina, né? Uma outra questão seriam as enzimas que têm poder para degradar os componentes da parede celular, né? Então, eu coloquei um esquema aqui, então só para vocês lembrarem, a parede celular é um tipo de constituinte celular que só os vegetais têm, né? Eles normalmente formam essa angulação que a gente está vendo aqui. E aí, antes de você conseguir entrar na célula, tem outros constituintes aqui, né? Então, a parede celular, vamos dizer assim, é essa barreira externa, onde a gente está enxergando o verdinho, né? Então, durante a penetração e colonização, os fitopatógenos atravessam as paredes celulares da planta, né? E aí as regiões de composição da parede celular vêm a ser as lamelas, né? A lamela média, a parede primária e a parede secundária, que é tudo que vai acontecer aqui para dentro a partir dela, tá? Então, eu coloquei esse esquema aqui para que vocês conseguissem visualizar, né? Então, a lamela média aqui está como essa linha preta, né? Que é o que liga uma parede celular à outra, né? E aí vem as paredes primárias e a secundária. Então, falando de enzimas, né, gente? Então, acho que fica claro essa habilidade dela degradar todas essas barreiras. Então, nesse último caso ali, a parede celular. Então, para degradar a lamela média, precisa ser substâncias pépticas, né? Ela é formada por substâncias pépticas. Então, as enzimas são chamadas de pectolíticas. Essas substâncias pépticas, elas têm tamanhos moleculares ou químicos diferentes, tá? Então, essas pépticas, na verdade, é um agrupamento. Então, ela vai existir subdivisões aqui dentro, tá? Com relação, gente, à parede primária e secundária, né? Então, com relação à celulose, eu tenho que ter celulases para derreter. Se tiver hemicelulose como constituinte, eu tenho que ter hemicelulases, né? Glicoproteínas, proteinases, ligninas, lignases, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que se o patógeno ele tem a habilidade de produzir celulase, a celulase só degrada, né, a celulose. Ela não tem ação sobre a hemicelulose, sobre a glicoproteína e sobre a lignina. Então, as enzimas têm que ser específicas. Então, se vocês olharem a literatura, vocês vão ver que a literatura sempre relaciona a enzima com o esquema de chave e fechadura. Vocês lembram disso? Então, assim, não basta ter uma chave, tem que ser a chave certa. Lembram disso, gente? Sim. Tá. Ok. Aí aqui, gente, então, com relação à lamela média, né, eu coloquei para vocês que ela é constituída por substâncias pépticas, né, então, como eu falei para vocês, são longas cadeias e elas vão ter aí tamanhos diferentes. E cada planta, gente, vai ter uma quantidade de substâncias pépticas diferentes, tá? Então, aqui eu coloquei uma relação para vocês que as dicotiledôneas têm uma constituição maior do que as monos com relação a essas substâncias, tá?
Então, eu coloquei ali, ó, substâncias pépticas formam um gel amorfo, né, não tem forma, que preenche os espaços entre as microfibrilas de celulose, né? Então, como eu mostrei para vocês lá, era aquele traço preto, né? Então, a ligação entre as cadeias por meios de íons de cálcio que vão formar esse tipo de cimento intercelular. Então, só voltando aqui na figura, ó, eu quero representar para vocês essa linha preta, tá? Então, por que ele chama de cimento? Porque é ele que dá a ligação entre uma célula e outra, tá? E aí aqui, então, simbolizando para vocês, né? Então, toda essa questão de cada etapa, né? Que os patógenos têm que romper para conseguir entrar, e que cada um desses constituintes que a gente falou tem um formato e uma função diferente na planta, né? Então, dentro das enzimas pectolíticas, né, ou as pectinases, aqui ele cita, por exemplo, hidrolases, transeliminases, né, também chamadas de beta-eliminases, e a metilesterase de pectina, tá? Então, assim, gente, estou exemplificando, não quero que vocês decorem isso daqui, longe de mim, tá? É só mesmo para ir dando contexto para vocês entenderem como vai existir subdivisões, tá? E aqui eu estou associando essas informações, então, com os sintomas, né? Então, só para vocês entenderem aqui o exemplo do Botrytis na cebola, né? Então, esse apodrecimento é porque o Botrytis tem essas enzimas pectolíticas, né? Então, essa é a consequência fisiológica do processo. E nesse caso aqui, estou mostrando para vocês uma podridão mole na batata, né? Também é um exemplo bem clássico de enzimas pectolíticas, então elas vêm destruindo o tecido, né? Ok. Com relação às celulases, estou trazendo aqui como exemplo para vocês a Rhizoctonia solani e o Fusarium xylosporium e o verticillium, então são 3 fungos diferentes, tá? Então, ó, a Rhizoctonia solani penetra as paredes celulares, destruindo, né, a celulose, e causa o colapso, então, dessas células, resultando, então, na formação de lesões deprimidas, né? Com relação ao Fusarium e o Verticillium, os patógenos são causadores de murcha nas plantas, né? Então, elas liberam oligômeros no interior do xilema, alterando, então, o fluxo normal da planta, porque vai bloquear esses elementos vasculares, ele vai causar um entupimento nesses vasos. Então, o que é a grande sacada dessa aula, gente? Lá no passado, nas nossas primeiras aulas, vocês aprenderam sobre tipos de sintomas diferentes, né? Então, a gente falava, por exemplo, de que era um sintoma fisiológico, que era um sintoma plástico, que era um sintoma necrótico, né? Então, a gente viu a classificação dos sintomas. E com isso a gente relacionou os nomes que eles recebem, né? Então, roseta, necrose, clorose, albinismo, mancha, pústula, entre outros, né? Depois a gente foi aprendendo sobre quais os patógenos que causam esses sintomas. Hoje nós estamos entendendo por que os sintomas têm aquele aspecto, né? Então, o que acontece no metabolismo da planta que é alterado e por que então que a Rhizoctonia vai ter lesão deprimida? Por que o Fusarium e o Verticillium, quando quando presentes no solo, eles vão causar problema de raiz e vasculares, porque eles bloqueiam os vasos vasculares, eles produzem oligômeros. Então, isso é característica do fungo? Sim. Mas por que o fungo tem essa característica? Porque ele produz celulases. Isso está claro para vocês? Sim. Obrigada. Tá? Então, aqui, olha, gente, são exemplos para vocês de celulases, né? Então, qual é o aspecto que fica dentro desse sistema vascular? Então, veja que há um estrangulamento porque há um preenchimento desse vaso. Então, a água e os nutrientes não conseguem passar, tá? Aí aqui eu estou trazendo as lignases, né? Então, como o nome está dizendo, elas degradam lignina. Né? Então, nesse
aqui associado a florestais, né? Então, 2 exemplos aí causados no pinheiro. Então, por mais que seja o mesmo patógeno, o estrago é diferente de acordo com o momento que esse patógeno entra na planta, tá? Então, gente, as enzimas, né, elas degradam, então, os componentes também da membrana plasmática. Aqui eu coloquei a constituição das membranas, então, apesar de ser variável, né, o que a gente sabe? Que ela possui proteína, lipídio e algumas delas carboidratos, né? E aí as proteases e proteinases vão degradar alguns tipos de moléculas de proteínas, né? E aí entram também as amilases degradando amido. Então, veja que aqui, quando fala de proteínas e amido, a gente já está falando de um outro estágio da planta, né? Então, a planta já produziu isso, né? Então, já é produto final. Principalmente aqui, a gente relacionando a glicose, né? Que a gente sabe que é produto final da fotossíntese. Então, quer dizer que o dano já vai acontecer em outro órgão e em outro estágio da planta, né? Aqui eu estou colocando também as lipases e fosfolipases, né? Então, o produto final liberam ácidos graxos a partir da degradação de fosfolipídios e vão utilizar isso diretamente pelos patógenos, né? E aí aqui eu trago para vocês as toxinas, também chamado de fitotoxinas, né? Então, são produtos de patógenos microbianos que causam danos aos tecidos vegetais e que estão reconhecidamente envolvidos no processo de geração de doença, né? Então, as toxinas geralmente afetam diretamente o protoplasma da planta, né? Então, já está dentro. Afetam as funções celulares, aí porque vai estar mexendo com as organelas, né? E alteram, então, a permeabilidade das membranas. Então, faz com que, por exemplo, essa toxina consiga ter uma penetração melhor. E aí vai levar essa célula à morte mais rapidamente, né? E aí da célula pode evoluir para o tecido, que pode evoluir para o órgão, que pode evoluir para a planta. Cada uma vai agir de uma forma muito diferente, né? Então, ainda falando de toxinas, né? Então, o desenvolvimento dos sintomas geralmente estão associados com clorose, necrose e murchas, né? Então, como a gente falou ali, elas alteram a permeabilidade ou o potencial das membranas. Com isso, há uma mudança no equilíbrio iônico, né? Vai mexer com o pH dessa célula, porque ela vai estourar e estourando ela vai perder os eletrólitos, né? Então, isso já vai causar danos nas células vizinhas, né? Com isso, há uma inibição ou um estímulo, dependendo do patógeno, ele inibe ou estimula a produção de mais enzimas específicas dentro da planta, né? A planta vai tentar aumentar a sua respiração para conseguir superar esse estresse, mas assim que ela aumentar a respiração, ela vai consumir produto da fotossíntese. Então, com isso, já tem uma explicação fisiológica do porquê que a planta produz menos, né? E algumas delas vão dar start, por exemplo, a biossíntese do etileno, né? Então, se vocês lembrarem da fisiologia vegetal, o etileno é um produto que ele aparece numa quantidade maior para a planta no final. Ele é chamado do hormônio do amadurecimento, né? Da senescência. Então, se ele começa a ser produzido antes desse momento, ele vai causar uma desregulagem no estágio fenológico daquela planta, tá? Então, ela pode entender que ela está ficando velha mais cedo. Outra característica que eu coloquei aqui para vocês promove ou acelera a senescência, né? Então, em função disso. E pode induzir deficiências nutricionais da planta, né? Porque como ele vai estar mexendo com esse equilíbrio iônico, né? O equilíbrio iônico ele vai ser definido em função do que entra e o que sai. E a gente já viu no passado lá a questão da entrada de nutriente, né? Que pode ser primário, secundário. Eles podem entrar sozinho, podem entrar acompanhado. Que são os tipos de movimento dentro da planta, né? Então, a fisiologia ajuda a gente a entender esse caminho, né? E aí, dentro das toxinas, gente, elas podem ser classificadas como não seletivas ao hospedeiro ou seletivas, tá? Então, não seletivas é porque ela vai ter o mesmo sintoma em várias plantas diferentes. E seletiva porque ela vai ser específica daquele hospedeiro, então só vai gerar aquela característica nele, né?
Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, sendo não seletiva, né, ou não específica ao hospedeiro, essas toxinas são tóxicas a várias espécies de plantas, sendo hospedeiras ou não hospedeiras, né. Fatores de virulência ou determinantes secundários de patogenicidade contribuem para a severidade da doença, né. Então, a maioria das toxinas estão dentro dessa característica que é de não seletivo, tá? Aqui tem alguns exemplos para vocês de patógenos, né? Então, pseudomonas, né? Então, veja aqui, ó, a seringae, né? Então, veja aqui, pseudomonas seringae, aqui também, né? Então, quando a gente fala de pseudomonas seringae, ela vai atingir vários hospedeiros. Quando ela ganha essa característica do patovar, é que aí ela passa a ser específica, tá? Então, veja aqui, ó, como que, por exemplo, que aqui ele está diferenciando a patovar tabaci, patovar faziolica e seringae, tá? Então, o que o patógeno tem de diferente para receber essa sigla do patovar? É porque dentro das toxinas, por exemplo, a Pseudomonas syringae patovar tabaci, que ataca especificamente o fumo, ele possui como toxina a tabitoxina, tá? Na patovar seringae, aliás, Pseudomonas syringae patovar faseolícola, que ataca especificamente o feijão, por que essa é o feijão? Porque ela produz faseolotoxina, tá? Aqui nesse terceiro exemplo, é siringotoxina, tá? Então, assim, às vezes a gente até entende com mais facilidade que patovar significa um hospedeiro mais específico, e quando não tem patovar, é um hospedeiro mais generalista, tá? Mas eu acho bem importante esse exemplo aqui, representando 3 culturas diferentes para vocês, demonstrando do porquê que ele é específico, porque a toxina que faz com que ele entre também é, tá? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? E daí aqui eu estou trazendo outros exemplos. Então, aqui, ó, ainda dentro de fitoxinas não seletivas ao hospedeiro, tem a faselotoxina, né? Então, aqui estou trazendo também uma imagem para vocês, simbolizando aí, então, esses sintomas que podem evoluir, né? Então, aqui, por exemplo, a Pseudomonas seringae patovar faseolícola, ela é o crestamento do feijoeiro, né? Então, o crestamento é essa queima, a gente já falou dela lá no passado, né? Então, o sintoma primário parece que é uma mancha de óleo que caiu na planta e depois ela vai formando halos cloróticos, né? Então, ela vai ficando, essa parte amarelada vai evoluindo, né? E daí aqui ele está trazendo algumas características, né? Por exemplo, em baixas temperaturas vai favorecer a produção dessa toxina. Então, o contrário também é verdadeiro. Em temperaturas maiores, a produção de toxina diminui, então os sintomas vão evoluir mais lentamente, né? Então, a gente acaba fazendo essas correlações, né? E aí, se ele for a outra categoria, ele seria o seletivo ou específico, né? Então, ali, por exemplo, as patotoxinas. Então, são tóxicas somente em espécies de plantas que são hospedeiras do patógeno, né? Essenciais para o estabelecimento do patógeno, são fatores de patogenicidade ou determinantes primários e produz sintomas característicos, né? Então, aqui eu estou pegando, por exemplo, a enzima toxina HV, chamada de victorina, né? E o exemplo seria o Mythosporium victori, né? Então, ele vai produzir queima nas folhas e podridão no colo e na raiz da aveia, né? Então, aqui entra naquela categoria que eu falei para vocês mesmo de exemplos, né? E, por fim, vem o hormônio, né? Que é o terceiro armamento. Então, o que nós temos que pensar com relação ao hormônio, gente? Ele é um composto que ocorre naturalmente. Então, ele não é, entre aspas, do mal, né? Então, sem o ataque do patógeno, ele vai ser produzido de uma maneira bem regulada, em momentos distintos da planta, em locais distintos onde ela precisa daquele hormônio, seja para crescer, para multiplicar a célula, ou lá no final, depois para senescer, que é o caso do etileno, né? Só que a gente sabe da fisiologia que o hormônio ele é ativo em baixas concentrações. Então, é lógico que ele tem que ter uma concentração mínima para ele poder agir como hormônio,
Só que se essa produção for alterada, ele vai ganhando outra conotação, né? Normalmente ele é um produto que ele é produzido em um local e ele é conduzido para outro, né? Então, eles agem à distância do sítio de produção. Então, ele existe uma mobilidade dele na planta, né? É característica dele promover ou inibir ou modificar o crescimento da planta, né? Então, assim, por que a planta cresce em altura durante o momento? Porque determinados hormônios são produzidos. Por que ela para de crescer? Porque aquele hormônio parou de ser produzido, né? E assim por diante. Então, se houver um desequilíbrio hormonal, fisiologicamente a planta já vai ficar mais vulnerável, tá? E uma das vulnerabilidades é a entrada de patógenos, tá? Então, por exemplo, aqui para vocês, as auxinas, né? Então, uma das características das auxinas é aumentar a plasticidade das células e o alongamento celular, por isso que ela é conhecida como hormônio do crescimento, né? Então, o mais famoso de todos é o AIA, né, o ácido indol acético, só que ele também pode ser mimetizado e produzido por Fusarium oxysporum, por Phytophthora infestans, por exemplo, por Haustonia solanacearum, tá? As giberelinas, né? Elas são responsáveis pelo alongamento dos entrenós e uma reversão do nanismo. Então, ela estimula a planta ao crescimento. Mas dependendo da dose que você usa, né, o que se mimetiza na planta, ela pode ser um redutor de crescimento, que é o caso, por exemplo, de produtos usados na cultura do trigo, né? Que fazem com que a planta não cresça muito para ela não acamar, né? Acho que vocês já devem ter visto isso. E também eles são responsáveis pela síntese de auxinas, então são dois hormônios que trabalham juntos, né? Aqui eu estou trazendo também as citocininas, que são responsáveis pela indução da divisão celular, né? Então, ela está associada com a indução de crescimento em áreas jovens, né? Porque justamente divide as células, estimula essa divisão. Quanto mais células eu tenho, mais tecidos eu tenho. E por consequência, se ela age nesse período mais juvenil da planta, ela inibe a senescência. Então, a planta entende que ela é jovem, né? Quando a citocinina deixa de ser produzida numa quantidade adequada, a planta já entende que ela mudou de fase, né? E também ela é um hormônio encontrado durante a germinação de sementes, né? E também é um hormônio mimetizado por Agrobacterium, por exemplo, né? E Nectria gallina. Aí eu trouxe para vocês aqui também o etileno, né? Então, o etileno normalmente ele é responsável pela desfolha da planta, pela inibição do crescimento, porque ele é um hormônio de maturidade, então realmente a planta tem que abrir mão desses excessos que não tem função fotossintética mais, só respiratória, porque é a hora da planta pensar em drenar os elementos para os grãos, né? Então, ele produzindo aleatoriamente na planta, é ele que provoca a desfolha, a inibição do crescimento, a epinastia, que são características, por exemplo, de fungos como Fusarium oxysporum, Haustonia, Pectobacterium, entre outros, tá? O ácido abscísico, ele se vocês lembrarem de questão de estresse hídricos, por exemplo, eles são produzidos no sistema radicular e quando a planta está com estresse hídrico, ele é enviado lá nos estômatos para que o estômato feche momentaneamente para tentar equilibrar hidricamente essa planta, né? Então, também outra função dele tem a ver com essa inibição de crescimento, a precisão de folhas e frutos, dependendo de determinadas épocas da planta, né? Então, quem produz também ácido abscísico é o Botrytis e a Mycosfarella. Então, assim, gente, dentro desses três arsenais, a gente tem que pensar o seguinte: quando eles foram efetivos, eles romperam essas barreiras da planta que a gente falou hoje e vai voltar a falar num próximo encontro, tá? Então, assim, quando eles conseguiram romper esses processos através desses três arsenais, significa que o fungo foi mais forte que a planta. Então,
gol para o fungo, perda de jogo para a planta, tá? Isso aconteceu celularmente. Só que de célula para célula, esse fungo vai ter a habilidade de colonizar, né? E quanto mais células ele coloniza, mais processos metabólicos como esses ele vai induzindo. E o conjunto dessa obra vai mostrar para nós um sintoma, né? Então, quando que os sintomas surgem? Quando a planta já reagiu fisiologicamente em cima de tudo que ela pôde, né? Então, quais são os processos fisiológicos que os patógenos vão estar interferindo, né? Então, pode ser na respiração e na fotossíntese, na translocação e permeabilidade e metabolismo de carboidratos, no processo de transpiração, alteração na atividade de enzimas, metabolismo de nitrogênio, formação de ácidos nucleicos e proteínas, e, como a gente viu no final aí, a questão de metabolismo hormonal, tá? Então, nessas condições, a planta perdeu, tá? Pode ser que por um momento ela tenha perdido ali um agrupamento de células pequeno, que logo você vai para campo, vai fazer uma vistoria, vai enxergar o problema e vai tomar uma atitude. Mas quer dizer que aquela célula morreu, tá? Então, se aquela célula morreu, o fungo foi mais forte que a planta, tá? E aí, diante disso, né, eu já vou abrir para vocês para dúvidas, mas o que é a atividade avaliativa de hoje, né? Então, o que é o desafio que eu proponho para vocês? É de vocês escolherem qualquer fungo ou qualquer sintoma e se aprofundar nele especificamente e explicar para mim esse processo de invasão, né? Então, ele invade por onde? Ele tem enzima, ele tem toxina, ele produz hormônio? Qual que é o artifício que ele tem? Qual que é o dano fisiológico que ele causa na planta e por que ele tem aquele sintoma? Porque é uma evolução, né? É um passo a passo. Não sei se isso ficou claro para vocês. Ficou? Alguém conversa comigo? Professor, essa avaliação é para entregar algo escrito? Ou como que é para ser? Vocês vão me entregar escrito por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até segunda-feira. Deu para entender o que eu quero? Bom, é definir um fungo, né? A questão de sintoma, invasão por onde, dano fisiológico. Isso, escolhe o patógeno, né? Traça esse caminho dele na planta, qual é desses componentes da planta que ele invade, né? Qual toxina que ele produz, ou qual é a enzima que ele tem, enfim, né? E quando ele entra, lógico que ele vai causar dano na célula, e aí por que aparece aquele sintoma fisiológico, né? É isso que eu quero que vocês relacionem. Então, quando vocês veem uma necrose, né? Uma necrose significa o quê? Que foi enzima, toxina ou fito-hormônio, né? Quando vocês verem uma pústula, o que é? Quando vocês verem um crestamento, o que é? Então, assim, só que em vez de eu pedir uma pesquisa de vários tipos de sintomas, porque isso já fizeram para mim lá no fotolivro, no começo, agora eu quero que vocês relacionem e escolham uma doença, pelo menos, para se aprofundar. Tá ok. Beleza? Gente, eu acho esse conteúdo bem complexo, mas eu tentei deixar ele o mais simples possível, né? Para que tivesse um entendimento bacana, já que a gente não consegue tá junto presencialmente para estar discutindo. E me faz falta ver vocês para ter noção se, pela cara de vocês, se estão entendendo, se não estão, se está fácil, se está difícil, né? Ninguém fala nada? Tá tudo certo? Não, tranquilo, acho que não tem
Tá bem claro isso aí, professor. Então tá bom, gente. Então assim, ó, eu tentei simplificar. Volto a enfatizar com vocês que a importância de vocês lerem o conteúdo da apostila antes de vir para as aulas, né? Porque isso já dá uma clareza melhor, já surge outro nível de dúvida que surge, né? E aí fica dessa atividade aí pós-aula para que a gente consiga fundamentar mesmo o conhecimento, né? Mas não esqueçam que, como essa é uma disciplina blended, tem a pós-aula também lá no sistema, né, gente, no AVA, e que era bacana que vocês fossem fazendo as coisas simultaneamente, para não ficar um conteúdo perdido, né? Então, se vocês pudessem agora, nesse finalzinho de aula, aí, dar um pulinho lá no AVA e tentar fazer as 3 questõezinhas, era bem legal. Beleza? Viu, professora, esse trabalho é até segunda-feira, até o horário da aula? Como é que é? Pode Com ser até entrega? segunda-feira, meio-dia, porque aí eu me organizo para fazer as correções, Tá. tá? Sexta-feira já vai ser feriado, já ganho mais um dia, Tá ok, então. tá? E, professor, mudando um pouquinho de assunto, e a prova tá tranquila para amanhã ou não? Ah, tá, Marcelo. Eu não achei que nenhuma tá difícil, né? Aham. Na verdade, não é o tipo de avaliação que eu gostaria de estar fazendo com vocês, né? Mas é a recomendação que a gente recebeu, então não quero ser contrária ao processo. Mas falei para vocês e repito que eu tinha imaginado outro tipo de informação, né? Porque para mim me preocupa não aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Eu não vejo vocês como aluno, eu vejo vocês como agrônomos. Então, quando eu estou montando uma aula para vocês, eu não estou pensando que eu estou falando com gente leiga que vai aprender o beabá, né? Eu acho que eu tenho que trazer o beabá, mas com foco da onde que vocês vão estar vendo isso no mercado, né? Então, assim, a partir disso muda a cabeça de todo mundo, né? Muda a cabeça do professor, tem que mudar a cabeça do aluno também. Então, mas é o que a ferramenta permitia fazer, né? Então, Tá. foi lá questões de múltipla escolha. Amanhã não é diferente, vocês vão ver, tá? E enfatizo aquilo que eu falei para vocês. A gente colocou questões, o AVA aleatoriza, né? Mas não pode de forma nenhuma fugir do que está na apostila de vocês. Então, amanhã, unidade 1 e 2, Tá ok, então, professor. tá? Eu terminei há pouquinho de corrigir. Eu não queria interferir uma disciplina na outra, porque amanhã também tem outros alunos, né? Mas já que se puxou o assunto, eu terminei a correção agora há pouco, da última etapa que vocês me mandaram. Amanhã a gente faz uma discussão boa sobre o trabalho, mas assim que possível eu já faço a postagem dessa nota, tá? Então não tenho feedback mais para dar, já dei para todo mundo. Então, para quem tiver com dúvida, é só acessar o e-mail de vocês lá que já tem resposta. Beleza, então, professor. Então tá bom, gente. Então eu vou encerrar aqui a gravação dessa aula.